esse lugar da crise, a gente não pode perder essa força. A crise faz parte do jogo. Faz parte do processo, né? Do processo. Um bom líder traz a crise, não espera ela chegar. Ele cria a crise. Ele cria a crise, ele escolhe a crise certa, porque aquela crise vai fazer esse time se reunir e se superar. Resistência nas ações de liderança, baixo engajamento de stakeholders, ausência de colaboração. Acho que todo mundo já sofreu com isso na implantação de projetos, né? Então, muitas vezes a gente não olha a parte pessoas, a parte humana do negócio e vai muito para a parte técnica. Mas calma, dá para contornar isso, né? A gente tem método para isso. E o Change Management vem nesse sentido, né? Gestão da mudança, né? O que é isso? Que ferramenta que é essa? Que metodologia que é essa? Então hoje a gente está aqui com mais um Veruncast, com parceiros incríveis aqui, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é mais um Veruncast. A gente está aqui hoje com duas empresas do grupo, Verum Partners e Verum Institute. E o assunto de hoje é a gestão de mudança, Change Management, Management of Change. Tem algumas variações do termo, mas a gente está aqui para falar de pessoas. Bom, estou aqui hoje com o Bruno Amaral, CEO da Verum Institute. Bom, Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, Lucas. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Teremos aqui um episódio incrível. Quando a gente olha para essa mesa aqui, só figurão, só pessoas que estão ali, igual o Davi sempre traz, que colocam a mão na massa, né, que tem ali muito conhecimento. E quando a gente fala do propósito do Veruncast, é muito como que a gente fura a bolha de engenharia e construção. E furar a bolha é levar conhecimento de vanguarda, conhecimento simples, para assim a gente conseguir transformar pessoas que transformam negócios. Esse é o nosso propósito. Conhecimento é conhecimento, né, Lucas? Se for compartilhado e se for aplicado. Esse é o Veruncast para você. Seguimos então, né, trazendo aqui a Davi, tá sempre conosco, meu co-host, meu querido amigo. Bom te rever, tudo bem contigo? Fala galera, muito bom ter vocês aqui conosco nesse episódio. Lucas, Fábio, Barreto, Thiagão, pessoas com quem eu já tive a oportunidade de debater sobre esse tema, né, de viver a quente também, né, Barreto? O desafio de pessoas engajadas dentro de um propósito que normalmente nos traz complexidades muito grandes e certamente, né, o tema central de hoje, pessoas como o Lucas trouxe, vai ser muito bacana debater nesse fórum aqui com pessoas tão referência no tema. Bom, pessoal, seguindo aqui a sequência de apresentação, com muito prazer que eu queria apresentar também um dos diretores da Verum Partners, parceiro de longa data, a gente já tem uma relação pessoal intensa aí, né, Thiago? Faz acho que mais de 10 anos que a gente trabalha junto. Thiago Campos, pode se apresentar aí, meu amigo. E aí, beleza, Lucas? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Bom, prazer estar aqui com vocês, né? Prazer estar aqui pra gente debater esse tema, um tema realmente importante, né? São pessoas que no final do dia fazem as coisas acontecerem, né? Projetos, negócios, programas. Então, debater esse tema aqui hoje, né? Junto com o Barreto, com o Fábio, com o Lucas, Bruno e Davi, né? Pessoas que lutam por isso diariamente, né? Que fazem as coisas acontecerem, que botam a mão na massa, que atuam a quente, né, Davi? Como você falou. Acho que é muito relevante. Estou animadaço para esse Veruncast aqui, super especial. Seja bem-vindo, meu amigo. E continuando as apresentações aqui, né? É um prazer inenarrável estar aqui com o Eugênio Barreto, diretor de obras da Andrade, né? A gente teve o prazer de trabalhar junto também na transformação cultural que aconteceu lá. Barreto, né, vou deixar você se apresentar, mas já gosto de ressaltar o ponto que a quantidade de pessoas que você conseguiu atingir com mudança cultural é algo admirável mesmo. Então, com a palavra aí, Barreto. Beleza, galera? Olá, obrigado aí pelo convite. Eu sou o Eugênio Barreto, sou diretor de contratos da Andrade Gutierrez. Tenho 23 anos de Andrade. Alguns projetos aí que a gente trabalhou juntos aqui nessa galera. Eu tenho a honra de estar sentado aqui com vocês. Algumas coisas desafiadoras que nós passamos juntos. Obrigado pelo convite. Espero que ao final aqui a gente esteja aí comemorando um podcast aí maravilhoso aí. Valeu, Barreto. Seja muito bem-vindo. O dia de hoje vai ser produtivo. E para finalizar essa roda tá cheia, tá pesada. Queria apresentar aqui o nosso parceiro também de longa data, né, um dos precursores aí, pelo menos até onde eu conheço, da gestão da mudança no Brasil. E também nos capacitou, né, nos formou, parte do que a gente conhece veio dessa cabeça aí, né? E aí queria
dar a honra aqui de apresentar com vocês um dos companheiros dessa jornada, que é o Fábio Bueno. Vai lá, Fábio. Palavra pra Obrigado. você. Fala pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Fábio Bueno. Eu fiquei mais tranquilo agora que todo mundo já longa jornada, 20 e tantos anos de empresa. Estou me sentindo um pouco mais novo, né? Então, eu tenho aí um pouquinho mais de 15 anos também aí de jornada em engajamento. Gestão de mudança no final do dia é engajamento. Comecei primeiro fazendo projetos de conservação, engajando stakeholders. Depois fui para sustentabilidade, na época ainda era sustentabilidade, não se falava em ESG, agora se fala, né? E agora, há uns 10 anos para cá, trabalhando com gestão de mudanças. Tem sido assim, um lugar onde eu me encontrei mesmo, porque faz muito sentido. Estou feliz de estar aqui. Acho que o convite não poderia ter vindo em melhor hora. Então, tô junto com o Barreto. Espero que ao final do dia a gente tenha um belo podcast aí. É isso aí. Seja bem-vindo, Fábio. Bora! Bora! Alto nível esse podcast, hein? Só convidado especial, hein, Lucas? Então, acho que deixar o recado aí para vocês que estão, né, nos escutando, né? Quem seguir a gente nas redes sociais, né? Tanto a Veron Partners quanto a Veron Insta. Esses episódios estão nos nossos canais de stream, né? Então segue, né? Comente. Acho que o mais importante é a gente ter feedback, né? E ter melhorias, né? Do que a gente pode melhorar. Quais temáticas que fazem sentido também a gente trazer. Lembrando que o propósito desse podcast é compartilhar conhecimento que é aplicado, né, no seu dia a dia. Então manda pra gente o que vocês querem, né, ter também de novos episódios. E sim, pessoal, dê o like. Acho que é importante, né? Vocês deram um like pra gente, né? Compartilhar com seus amigos. De novo, um propósito muito legal nosso, né? De transformar o mercado da engenharia e construção. Seguindo, Lucas, então vamos, né, agora para o que interessa. Vamos falar agora Vamos lá. sobre gestão de mudança com esse time incrível que está aqui. Afinal de contas, a gente está aqui para falar de pessoas, né? Aí no começo do episódio a gente falou um pouco de problemas, já que a gente já encontrou. E um dos principais motivadores para esses problemas, ou metodologia não implantada, ou resultado não alcançado, né? Normalmente a gente fala de baixa liderança, ou liderança não engajada, pessoas não engajadas, pessoas que ainda não conhecem o que precisa ser feito. Queria perguntar para o Thiago aí se ele já se deparou com essa causa raiz, né? A culpa é da liderança. Como é que você enxerga isso aí, Thiago? A gente já se deparou com esse cenário algumas vezes, né, Lucas? A jornada nossa aqui, acho que todos aqui pelo menos 10 anos aí no mercado. Quando a gente fala, né, de barreiras de liderança, de baixo engajamento das pessoas, né, e aí que culminam eventualmente, né, em atrasos, em sobrecustos, né, em nichos de qualidade e segurança nos projetos, a gente fica muitas vezes buscando encontrar a causa raiz, né, voltado para a técnica, e muitas vezes ela não está na técnica, né? Muitas vezes ela está nas pessoas mesmo, né, em como as pessoas entendem o propósito daquilo que está sendo proposto a ser feito, né? Seja um projeto, seja um programa, seja um negócio, e como elas se engajam, né? Pegando aqui o que o Fábio trouxe, né? No final das contas trata-se de engajamento, né, Fábio? Como elas se engajam, se motivam, como elas absorvem conhecimento e capacidade para mudar, né? Do estado A para o estado B. Então, eu acho que tem algumas pesquisas aí que trazem a alusão a essa temática, né? Sobre os aspectos, né, que influenciam uma mudança bem sucedida, e todos eles indicam, né, para aspectos ligados a soft skills, né? Então, eu entendo que assim, é um ponto que a gente precisa discutir cada vez mais, é um ponto que a gente precisa explorar cada vez mais, para que a gente tenha mais chance de atingir nossos objetivos, né, e ter sucesso, né, no que a gente se propõe a fazer. E aí, assim, tem algumas técnicas, ferramentas, a gente vai explorar isso mais à frente, né? Mas eu acho que a temática principal aqui é falar de pessoas, né? Falar de comportamentos, falar de relacionamento e falar principalmente de engajamento, né? Para se obter aquilo que a gente busca. Perfeito, Thiago. E a gente falou um pouquinho sobre liderança, né? O que está na mão da liderança fazer, engajar as pessoas, acho que é uma das principais ações que a liderança pode aportar. Mas enquanto a gente está em outro ambiente, outro contexto, né, onde precisamos capacitar a liderança, a gente está vendo que a motivação não está acontecendo, e aí queria convidar o Barreto para falar um pouquinho nesse tipo de situação. Como é que a gente reverte esses cenários onde o engajamento não está legal, a liderança precisa ser formada, e aí, o que a gente faz? Bacana. O modelo de influência, né, ele é pautado em 4 alavancas, né, que elas impulsionam mudanças significativas da mentalidade no comportamento, né. Vou citar aqui as 4 alavancas e vou dar um exemplo do que a gente pode tomar como medida, né. Primeiro é incentivar o entendimento e a convicção, né.
entender o que esperam de mim e o que eu espero do outro, né? Eu acho que é importante isso, a gente se localizar, né? O senso de pertencimento ele é muito importante, né? Então, eu tenho como sugestão construir uma narrativa, né? Construa sua narrativa, peça o time para construir sua narrativa. Eu acho que é um negócio que começa, é um começo que tem tudo para dar certo, né? Incentive workshops de conscientização, traga um time para você, traga um time para dentro do negócio. Acho que essa é a primeira alavanca, ela é fundamental para o sucesso. A segunda são os mecanismos de reforço, né? Será que a nossa estrutura está preparada? Será que os nossos processos eles estão maduros para esse novo, para essa mudança? A gente tem que fazer essa reflexão e assim como sugestão, né? Será que vale a mudança de estrutura organizacional? Será que vale uma mudança de otimização? Uma mudança não, uma otimização dos nossos processos? O que nós estamos fazendo faz sentido para o novo, para essa gestão que a gente está propondo, né? O importante, né, dentro desse mecanismo de reforço, criar recompensas, também criar consequências. Acho que isso aí vai construindo, vai ajudando a construir, né? A terceira alavanca é desenvolver talentos e capacidades, né? Meu time, as pessoas envolvidas, elas possuem capacidades e talentos para aquele novo, estou chamando para aquele novo, para aquela mudança, né? Que fique bem claro, né? Para o que a gente está propondo, né? Então, como sugestão, treinamentos, treine, capacite cada vez mais, né? As pessoas têm um modismo de jeito que já sabe, né? Não, isso aí eu já sei fazer. Às vezes é uma mudança do comportamento, uma mudança do mindset, né? Deixar isso bem claro. Traçar planos de desenvolvimento pessoal, né? Crie desenvolvimento para as pessoas, crie oportunidades, né? Contrate, mas dispense também. Quem não está aderente, tá certo? Quem não está embarcado no mesmo propósito, esse é um sabotador. Então, a gente tem que ter como líder também a coragem de desligar, né? De abrir mão para se a gente tem um propósito maior, que é uma gestão de mudança, que ela impacta toda uma companhia, a gente não pode ter sabotadores, né? E o quarto, tão importante como os outros três, é o role modeling, né? É o exemplo, né? Será que eu e o meu time, né, nós estamos nos comportando para essa mudança, né? Será que como as pessoas estão nos enxergando, nós somos aquelas pessoas que estamos trazendo ali a confiança para a mudança, né? Quando eu falo isso, eu falo da alta liderança até aquelas pessoas mais simples e tão mais importantes, né? Então, digo e sugiro para os líderes, né? Visite os sites, visite as pessoas, conte histórias, mostrem assim, resultados que aconteceram, né? Dê visibilidade para as pessoas, dê visibilidade para os processos, né? E comemore também, né? Não vale nada, a gente tem a mania de comemorar, e é comum, né? Comemorar grandes vitórias, mas as pequenas, elas valorizam a grande vitória no final. Perfeito, Barreto, perfeito. É por isso que eu sou fã desse cara. Mas vamos lá, só recapitulando até agora. A gente falou de liderança, qual é o papel da liderança. A gente falou como engajar as pessoas, né, como passar por esse processo. Inclusive, Barreto trouxe aqui ferramentas e processos para isso, né? A gente falou de capacitar as pessoas, de ser exemplo, de ter reforço, né, de ter consequência. Mas eu queria perguntar para o Fábio o seguinte. Fábio, as mudanças, elas são oscilantes. As mudanças, elas não são perenes, elas não acontecem todos os dias. São ondas que acontecem, seja num setor, seja na empresa inteira, seja numa ferramenta, enfim, né? Seja no dia a dia. Na hora que ela acontece, na hora que a gente está na estratégia de fazer uma mudança, como é que ficam os papéis e as responsabilidades? Porque a gente tem uma estrutura organizacional que ela funciona todos os dias. Mas e durante a mudança? Como é que ficam esses papéis aí divididos? Essa pergunta é muito boa, Lucas, assim, e pegando até o gancho aqui do Barreto, né? Porque o Barreto deu uma aula exata de o que é gestão de mudança na prática. Então já podemos pegar esse gancho e seguir adiante a partir dali, né? Uma palavra que o Barreto usou forte ali foi confiança, né? Então ter confiança nas relações, a confiança da liderança e fazer um escalonamento dessa confiança. Todos os papéis que a gente vai precisar ativar durante uma mudança são papéis que demandam confiança, né? Então quando a gente fala que um patrocinador precisa patrocinar a mudança, precisa ter agenda para mudança, para poder visitar o site,
precisa estar lá fazendo alinhamento, né, para construir esse senso comum, essa convicção. E depois, no final das contas, ele construir alianças com outros líderes, para que ele exerça esses papéis, as pessoas precisam confiar nele. Né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente segurar a base e dali desenrolar esses papéis. Acho que eu cobri os papéis da alta liderança, de patrocínio, mas todo mundo vai ter um papel. Né? Então, a gestão de mudança ela não deixa parado ali os papéis. Né? A gente fala da alta liderança como patrocinadora, mas a média liderança tem um papel muito importante, que é o quê? Defender essa mudança. Uma das coisas que a gente vê acontecer muito e que sabota, né? Eu acho que o Barreto foi bem feliz quando colocou que a gente precisa desligar também. A gente vê a média liderança às vezes recebendo uma mudança e falando: olha só o que eles inventaram lá em cima, nós vamos ter que fazer isso. O cara acabou de desengajar todo mundo para a mudança. E não dá para fazer isso. Isso não é o papel dessa pessoa numa mudança. E se foi bem alinhado antes, isso sim é motivo para desligamento. Porque aí todo mundo vai entender como recado para a organização que precisa sim cumprir o seu papel. Eu vou defender a mudança, esse é o meu papel como líder intermediário. Certo? Acho que de liderança papéis são esses, mas a gente também vai ver papéis mais abaixo. Se a gente for à ponta final, as pessoas impactadas pela mudança numa organização madura em gestão de mudanças, elas têm o papel de abraçar a mudança. Só que aí a gente está falando de competência organizacional. Aí a gente vai ter que pular desse paradigma de a mudança está acontecendo. Porque quando a competência organizacional está instalada, independe de estar com muita mudança ou não. As pessoas têm confiança, elas estão engajadas e quando a mudança vem, tem resiliência para absorver. Então eu lá na ponta que estou vendo mudar de direção, eu não fico chateado com o meu alto líder falando: pô, mas não era para a direita, agora é para a esquerda. Não, já é esperado isso. Então acho que no final das contas a gestão de mudança aplica os papéis na teoria e na prática a gente precisa de líderes como o Barreto que vão ficar fazendo essa sustentação e criando relações de confiança. Eu acho que esse lugar, para mim, a gente carrega até o final. Confiança, relações de confiança. Fantástico, Fábio. Pegando um ponto, né, e aí prolongando nele, por muitas vezes a gente fala de mudança e talvez falta clareza de a gente falar que a gente está realizando a mudança. Né? A gente não está dando essa clareza. E aí, consequentemente, esses problemas estão superficiais, a gente não enxerga esse problema. Né? Então a gente trata lá, a gente quer lá visualizar, né, o pote de ouro no final do arco-íris, né? Ou seja, o que é entregável do projeto, entregável do escopo, mas e a jornada? Né? Como é que está essa jornada? E a gente não identifica esses sinais. E eu queria trazer isso para a temática, como identificar esses sinais, né? E quais são as consequências de não identificar esses sinais, que não é o projeto pronto, não é o pote de ouro lá no final do arco-íris, e sim como que a gente vai levando, né, as partes dessas pessoas que sim vão utilizar aquele projeto que está sendo construído, aquele escopo que está sendo construído. Né? Por muitas vezes a gente olha, né, a gente estava até a semana passada, né, Thiago, falando isso num treinamento no cliente, né, Thiago muito bem, né, trazendo esse conceito. Às vezes o projeto está pronto, né, o projeto foi entregue, mas o resultado ele foi atingido e é esse ponto de pessoas. Então, como ver esses problemas que às vezes são ocultos, né? E qual é a consequência de não identificar esse problema que está oculto, né, no impacto da mudança? Eu acho que algumas pessoas já ouviram eu falando sobre isso e não tem como fugir desse lugar, né? Porque acho que você foi bem feliz, Bruno, de colocar o projeto está entregue, só que o resultado não chega. Tem um fator humano que não dá, né? Fica faltando ali, tem um espacinho que faltou. E esse fator humano não foi medido, não foi capturado ao longo do projeto. E por que não é capturado? Né? Eu sempre faço essa analogia de que o cérebro, a cabeça das pessoas que estão numa mudança é como se fosse um elefante sendo cavalgado por um jockey. O jockey é a razão. O jockey, ele sabe para onde ele quer ir. Né? Então, quando você explica o propósito da mudança para uma pessoa, o racional dela entende. E ela quer fazer. Sim. Só que ela tem o elefante lá, que é o emocional. O elefante é o subconsciente. E o elefante está querendo ir para casa comer pizza. Né? Só que você abre o seu subconsciente, o seu emocional numa mesa como essa? Ou numa reunião de status? Ou numa captura de indicador, você não abre. Mal abre na terapia, né? Mal abre na terapia, é difícil falar sobre isso, não é? Então precisa do quê? De muita confiança para que a gente exponha esse lugar do emocional, do subconsciente. Como isso é difícil de capturar, o que acontece? A gente vai ao longo do projeto, aí se não é um líder como o Barreto que não está construindo relação de confiança, está construindo uma pseudo-relação de confiança. Ele pergunta, mas está tudo bem? Vamos conseguir atingir? O que o cérebro racional, o jockey fala? Vamos atingir. Só que lá na frente vem procrastinação, vem falha, porque o emocional toma conta. Por que é um elefante? Porque ele é muito forte. O jockey, o racional, ele está tomando conta. Só que de vez em quando ele perde a força e o elefante toma conta. E nessas horas
perde-se o controle. Então, é da natureza humana. Fábio, eu acho que é importante, só completando aqui, me permita completar o que você falou, eu acho que a gente tem que aprender a falar de problemas, colocar o elefante na mesa, tá certo? Deixar que os outros possam também dar a sua contribuição. É dessa forma que a gente constrói, tá certo? Quando a gente impõe demais, quando a gente impõe sem querer ouvir, as coisas elas param pelo meio do caminho. Então é muito importante nesse processo que a gente construa relações onde a gente possa expor problemas com a alta liderança, com a média liderança, com a baixa liderança. Se a gente não está disposto a ouvir também as críticas, o assunto vai morrer pelo caminho. Perfeito. Eu queria puxar aqui, vocês falaram tanta densidade da temática que me veio a memória, né? Eu queria dar um exemplo de na verdade, um episódio, né? Um projeto em que eu vivi um cenário onde eu me auto-intitulo um originário cabeça de concreto, apesar de ter feito engenharia e telecom, né? Quem me conhece sabe que eu já falei sobre essa nomenclatura várias vezes. Eu entrei num projeto, né, mega projeto, com um cenário de 2 anos de atraso, 500 milhões de dólares estourado, com um mega desafio técnico de colocar esse projeto no startup dele, né, de volta para o startup. Tecnicamente eu entendo que eu tinha habilidades e tinha capacidade de contribuir, até por isso nem teria topado o desafio, porque ele era gigantesco, né? E a liderança mais sênior do projeto, que se somou a ele praticamente no mesmo tempo que eu, cuidou muito mais do lado das pessoas. Foi criado um programa chamado Somos Parte Dessa História, e eu lembro, assim, né, hoje, com aquela cabeça de concreto, talvez aprendendo ou vivendo, né, sem consciência dos movimentos. Talvez eu não tenha tido todas as lições naquele momento, mas hoje eu consigo, né, lembrar o quanto que disso contribui para o sucesso do projeto no final. Criamos sim um ambiente de colaboração, e aí eu jogo na mesa aqui, né, a gente fala sempre do líder, do liderado, e em ambientes de projetos de capital normalmente a gente tem ambientes contratuais, onde o desafio é formar uma equipe com várias empresas envolvidas, né, Barreto? Um dos cenários que a gente teve foi muito parecido com esse, muito complexo, onde interesses comerciais, contratuais, aumentam ainda mais esse grau de complexidade da gestão da mudança. Mas naquele cenário, me recordo de episódios simples. Ir para o almoço no refeitório da construtora, eu fazia parte do time do owner, e ver um totem lá que todo mundo que saía do almoço podia bater uma foto com os camaradas, as pessoas mais próximas a ele. Essa foto se tornava um cartão postal que ele podia escrever para a família para conectar o seguinte, e aí a gente falou muito aqui de propósito, né? O recado ou a mensagem tácita que estava posta ali é para que as pessoas não entendessem que elas estavam lá para jogar mais 1 metro cúbico de concreto na base, para montar mais uma estrutura metálica, para lançar um cabo, e sim para construir uma grande usina que tem uma representatividade para o Brasil super importante. Então, na hora que a gente conectou propósitos, né, de todas as esferas, de todas as empresas, com coisas simples, né, a gente atingiu resultados que certamente, por maior capacidade técnica agregada que existiu do time que entrou para fazer isso acontecer, isso não iria acontecer da forma com que foi. E posso dizer assim com maior tranquilidade, é um dos meus maiores orgulhos profissionais, e certamente ele não foi oriundo somente da minha contribuição técnica, e sim de todo esse debate, de toda essa temática de pessoas, tal qual foi colocado aqui por vocês. E eu tenho que puxar disso. O sentimento que você tem ao pertencer a isso é inesquecível. Inesquecível. Porque a gente quer, todo mundo quer fazer isso. Todo mundo quer. Você usa pertencimento, né? Todo mundo quer pertencer. Só que às vezes a gente tem dificuldade de abrir esse espaço de pertencimento, de confiança e tudo mais. Comento com orgulho, aí desculpa Não, vai lá. o detalhe, é interessante, né, quando a gente vive isso na prática, né? Eu gosto de citar um exemplo, quem me conhece também já viu, né, esse cenário. O projeto que eu estou citando, ele foi startado em 2014, e anos depois, né, eu já nem estava mais na empresa onde eu trabalhava. Em 2020, já na Vero, recebi uma mensagem de WhatsApp
de um encarregado de uma das construtoras, falando assim, e aí, meu amigo, tô aqui na batalha, não sei o que lá. Então, assim, eu não era da construtora, eu era do owner. Né? E eu era o líder de planejamento no momento que ele era encarregado na obra. Mas percebam que o sentimento que começou a circular, Como ele ramificou, né? a ser predominante dentro daquele projeto, foi tão forte que a gente tinha ligações, né, de pessoas conectadas num propósito maior, que faz com que uma pessoa 6 anos depois, numa conversa com o médico do trabalho que também estava naquele projeto, se preocupasse em mandar uma mensagem da qual eu tenho o maior orgulho, né, porque demonstra que ali existiu sim um compromisso genuíno entre todas as partes. Criou relação. Criou o sentimento, ele, igual o Fábio falou, ele vai ficar marcado, né? E aí vamos ver se a gente é bom na gestão da mudança mesmo. Vamos fazer uma alteração aqui no script. Porque o Davi, eu já até provoquei ele algumas vezes, né? Ele conta histórias muito boas, viveu histórias muito boas e sabe contar essas histórias, eu acho que de uma forma genuína e que mexe com a gente, né? Mas eu queria provocar nessa linha, né? Essa mesa aqui tem muita experiência. Então eu queria provocar nessa linha, até convocar o Barreto aí para contar uma história pra gente. Que dia que você viveu uma gestão de mudança também? Que história que você tem que mexeu com o seu sentimento, mexeu com o sentimento das pessoas? Que legado isso deixou? Bacana. Se você deixar, eu conto umas 10, mas eu vou deixar essa contação. Eu sou também um contador de história, você sabe, né? Eu até combinei com o Thiago, se eu estiver mentindo muito, me contou mais. Não, quando a gente estava, a empresa, a Andrade Gutierrez estava vendo uma grande transformação, uma necessidade de mudar muito grande, né, por volta de 2014, 2015. As coisas estavam muito complexas no Brasil, né? Elas nunca deixaram de ter, não. Mas tinha uma necessidade muito grande de você criar ações, criar áreas de excelência, criar ambiente que você pudesse ser mais competitivo, que você pudesse ter mais produtividade, porque o mercado estava mudando a forma de trabalhar e estava muito latente essa necessidade das empresas mudarem, né? Uhum. E eu tive a felicidade de ser o diretor de contrato piloto, na verdade, vocês tiveram a oportunidade de trabalhar, né, nesse projeto. Eu fui o piloto e com muita satisfação, muita alegria, eu fico lisonjeado ouvindo a história do Davi. Eu lembro também assim, essa questão de você pertencer a uma mudança, uma transformação que houve na Andrade Gutierrez, e ter sido um dos atores lá que estava no começo foi importante. E quando a Andrade percebeu que precisava fazer isso, ela caiu para dentro, com toda a sua liderança, mexeu com toda a estrutura da empresa, criou áreas importantes, houve uma mudança organizacional, tudo que eu falei ocorreu, tá certo? Porque estava estruturado para isso. E a gente, a Andrade, ela, como é do mercado, conhece tudo, ela sempre foi munida de muitos profissionais experientes, que passaram grandes obras de engenharia no Brasil, né? Então a gente tinha um modo de trabalhar, né? A gente precisava organizar, precisava criar os processos. E a gente foi criando o processo, tinha uma grande consultoria por trás de nós, mas a gente foi construindo juntos, que foi mais bacana, né? E eu lembro uma vez que eu estava no meio de uma auditoria, que eu acho que esse foi quando eu percebi, tá dando certo, né? Deu aquele estado, tá dando certo. Eu estava numa auditoria, uma auditoria de qualidade, meio ambiente, e a gente estava visitando o campo, eu estava presente, né? Por coincidência. A gente fazia o check-out por volta de 4h30 da tarde, né? A gente estava indo numa ponte. O nome da ponte é Ponte do Rio Verde. Quem tiver ouvido pode até saber da obra que eu estou falando. Ponte do Rio Verde. A gente estava com o consultor e o consultor queria ver o check-out. Tá certo? Na hora da gente, eu quero ver como é que é esse check-out que todo mundo fala, todo mundo diz como é que é. Então vamos lá, só podendo ver na ponta. Saímos para a ponta e ele auditando qualidade. Ele não deixou de auditar qualidade, requisitos de segurança, meio ambiente, ele estava lá, com a caneta dele funcionando bem. Quando ele passou a gente estava num bloco, trabalhando num bloco, o Thiago conhece a engenheira que era de La Márcia, né? Então estava indo para lá falar com o encarregado, passando num bloco, estava armando lá e ele convidou um encarregado para explicar o check-out. Quando a gente estava saindo para a área do check-out, ele viu alguma coisa que chamou a atenção dele. Aí ele foi olhar um processo, não lembro bem agora, mas ele demorou. Quando ele demorou, o encarregado bateu nas costas dele e disse:
pô, eu vou voltar porque eu tenho uma meta a bater. Eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que entregar. Que legal. E ele ficou simplesmente emocionado. O cara viu aquilo, ele ouviu do encarregado, que ele precisava voltar para a ponta, para ele ver a meta dele do dia, que é a meta diária, que ele estava para bater a meta dele. Se ele ficasse lá, ele não ia poder dar suporte à equipe. Foi quando eu disse, pô, as coisas mudaram, mudando lá na ponta. Transformação Então, assim, aconteceu, né? Aconteceu. E aí eu posso citar várias outras coisas que aconteceram, né? Até mudança de comportamento da nossa alta liderança, né? Que abriu a porta para a gente conversar. Hoje, na Andrade, nós temos aí vários processos, né? E nossa alta liderança, nossa presidência, nossos diretores, nossos VPs estão participando ativamente. E aí é que a gente percebe, pô, lá naquele dia, em 2015, aconteceu uma coisa que está reverberando até hoje. Acho que é legal falar, né, até para a audiência que nos ouvindo, voltando, né, ao nosso propósito de democratizar conhecimento. Obrigado, Barreto. Acho que se a gente for pegar aqui, tem mais de um século de conhecimento aqui nessa mesa, né? Se for somar, não dá a idade do povo aqui. Tirando o Benjamin Button aqui, né? Mas, aí queria uma pergunta aqui pro Eno, né? Fábio, quem está ouvindo a gente de fora, né? Se você pudesse trazer para a gente ali um breve resumo, a gente falou bastante aqui de gestão de mudança, né? O porquê, né? Mas na prática, né, quais são as principais ferramentas, né, o como fazer essa gestão de mudança, né, para quem está nos ouvindo e que não tem contexto ainda, né, com a metodologia, né? Se fosse fazer um resumo para a gente, o que você poderia trazer do seu vasto conhecimento? Bom, a pergunta é boa. Eu vou tentar ser sintético, né, pelo desafio que é explicar um pouco na prática como colocar a gestão de mudanças para rodar. Abra a caixa de ferramenta aí, Fábio. Vou abrir a caixa de ferramentas aqui. Acho que o principal de entender, assim, no final do dia, que gestão de mudanças está buscando engajamento de pessoas e ela não vai, a pessoa que está à frente de gestão de mudanças, quem está responsável para colocar isso em prática, não vai chegar lá na ponta e fazer assim, ó, viu, eu preciso que você se engaje. Isso não é gestão de mudanças, né? Gestão de mudanças é uma orquestração, né? Então é coordenar diferentes frentes. E que frentes são essas? É a comunicação, é a liderança bem feita. Então, em algum momento ali, o Barreto falou, a gente formou as pessoas. Então, tem processos de formação em soft skills que o Thiago trouxe. Né? Então, a gente precisa coordenar esse tipo de coisa. Aprendizagem, comunicação, motivação que o Barreto trouxe. Então, qual que é o reconhecimento? Como que a gente celebra? Como que a gente celebra pequenas conquistas? Tá? Então, são frentes diferentes que, dependendo da organização, a gente vai usar ou não. Dependendo da mudança a gente vai usar ou não, porque tem mudança, por exemplo, que você não precisa de um treinamento técnico. Né? A coisa vai mudar a estrutura organizacional. Você vai ensinar para alguém como que é a nova estrutura organizacional, não faz sentido. Processos talvez. Né? Agora tem mudança não, que a implementação de um sistema de gestão eletrônica tem que ter treinamento. Então cada organização vai ter pontos fortes e fracos. Né? Então tem organização que tem uma comunicação mais forte, tem organização que tem uma liderança mais forte. E a gente vai usar o que a organização tem de mais forte para colocar a gestão de mudanças em prática. Eu acho que um ponto que vale a pena não perder de vista é que a gente fala muito em gestão de mudanças como salvadora da pátria, e ela é. Mas ela é na história que esses líderes estão contando. Por quê? Porque ela vem de antes. Ela vem de uma intenção de compartilhamento de propósito, ela vem de um líder que quer fazer a coisa acontecer. Se ela ficar só no paradigma, no escopo do projeto, começo, meio e fim, ela vai se canibalizar. Porque você vai engajar as pessoas, não vai fazer lições aprendidas, como um monte de vezes não se faz em projeto. Essas pessoas que foram engajadas vão para um próximo projeto e dessa vez elas não vão querer mais, muito mais. Elas não vão querer muito mais se engajar, elas vão se desengajar. Então, para que a coisa aconteça de fato, a gente precisa de pessoas especiais que estão enxergando esse lugar da confiança, do engajamento, como essenciais. Acho que está na fala dos dois líderes aqui. Então, eu acho que é o único jeito realmente de ir para a prática. Não tem receita pronta, né? Infelizmente. Mas é isso. Dera, né? É isso. Né? Bruno, posso dar uma bagunçada de vez aqui? Eu também queria bagunçar, também, se você permite, depois de você. Gente, só lembrando que esse é um Veruncast de gestão da mudança. Então, vamos mudar. Não de bagunça. Um dos comentários, né, que para mim são super relevantes e até estão no entorno, né, do propósito da Verum, né, no nosso papel de agente de transformação no mercado, e eu queria ouvir, né, o Barreto, Fábio, Tiagão, Lucas, Bruno, e entrar muito mais a fundo na questão de que muitas vezes quando você fala de pessoas, né, pessoas em projetos nos quais nós estamos habituados a trabalhar não vestem a mesma camisa,
não estão na mesma empresa. Normalmente, projetos, né, de capital e infraestrutura envolvem multi-empresas, onde certamente elas têm os seus interesses, né, os seus objetivos dentro daquele projeto, que muitas vezes não são alinhados ou não são cuidados para estarem alinhados com os objetivos todos do projeto. Queria ouvir de vocês, né, experiências, reflexões e de onde que a gente tira aprendizado para que a gente escale esse processo de mudança para um ambiente ainda mais complexo, né, de quando a gente fala da mudança dentro de uma organização e sim para dentro de múltiplas organizações inseridas dentro de um cenário complexo. Segura Quem essa, começa? Nem sei quem começa. Vamos embora. A quente, aqui é mudança, a quente. Calma. Aí a gente negocia, né? Ajuda aí, ó. Eu juro que eu tô pensando na resposta. Se você for bem, eu nem digo nada. Aqui, ó. Concordo. Levanta a mão, Nada a você acrescentar. corta. Levanta a mão, você- eu acho que esse cenário talvez seja um dos cenários mais desafiadores que existe e a gente consegue enxergar lá naquela analogia que eu fiz, né, do emocional e do racional. Essa é a prova de que o racional lidera. Então, no papel, funciona. Terceirização, contrato, tudo funciona. Sim. Né? Só que para a gente pegar aquele fator humano que faz a diferença na qualidade, que vai fazer aquela porcentagem do ROI voltar, ali fica faltando alguma coisa. Né? E para fazer essa coisa acontecer, a gente tem que ir além do contrato. A gente tem que colocar facilitadores para que as pessoas interajam com um objetivo comum. Você pode até colocar no contrato, interagir com o objetivo comum. Só que como eu vou fazer a minha parte, assina aqui, é natural. Se a relação começar a não funcionar, você vai começar a pedir mais assinatura. Então esse lugar da confiança, eu acho que é bonito isso, que a confiança ela tem que partir de algum lado. E ela é generosa. A gente não pode falar assim, então, peraí, né? Ó, você vai confiar em mim? Que aí eu confio em você. Aí ninguém confia. Então a gente tem que ir para um outro caminho de falar. Eu acho bonito isso da Vero, né? E do seu movimento lá do começo, é de entender aquele cenário em que tudo funciona porque as pessoas querem chegar no objetivo, entender que as pessoas ficam felizes naquele lugar e que o resultado é bem melhor, mas que alguém tem que começar dando a moeda de confiança. E esse lugar é conversando com os líderes, falando, olha, escuta, tudo bem, tem um contrato, você vai fazer sua entrega. Mas antes da sua entrega, a gente quer o quê? A gente quer saúde e segurança, a gente não quer ninguém machucado, a gente quer qualidade acima da média, queremos bater mais do que meta, queremos ser benchmark. Com outra, daqui a pouco a gente tem uma coalizão e é essa coalizão que faz grandes diferenças. Tá? Então, isso é estudado, tá? Tem estatística para isso. As grandes mudanças, seja em projeto de capital, projeto de estrutura, né, reestruturação organizacional, fusão, que dá muito pau fusão, sempre o que funciona é uma coalizão de liderança, como você contou lá, a alta liderança estava olhando para as pessoas e aí a coisa começa a acontecer. Tá? Esse é um lugar, acho que eu vou levantar a bola aqui pro Barreto. Barreto, posso dar uma cutucada aqui também para te ajudar? Eu tinha falado tão Não, bem. mas na verdade eu acho que eu não vou te ajudar tanto assim, vou mais te provocar. Lembra lá do treinamento do Vilego? Lembro. Na primeira fase lá, cada um tem o seu boneco, a sua cor, não Horroroso pode, primeiro não pode conversar um com o outro, né? Como é que é esse ambiente, na hora que a gente entra lá, no seu caso, a construtora, e mais a montadora, mais a projetista, num ambiente que o Davi nos provocou aqui, né? Onde tem um contratante, e aí faça o que está no contrato, se não der certo, vamos para o pleito, como é que é essa situação e aonde é que a gestão da mudança pode entrar aí e virar esse jogo? Eu acho que é o seguinte, você tem que jogar o jogo que ele tem regras claras, né? E a gente, todo mundo sabe aqui que o mercado hoje ele tem margens muito apertadas, tá certo? Você não pode mudar a regra do jogo no meio do caminho, tá certo? Quando você muda no meio do caminho, tá certo? Há complicações. A maturidade do contratante, do owner, tá certo? Ela tem que ser muito grande. Ele tem que unir vários interesses, mas sem prejudicar uma parte ou a outra parte, em detrimento de uma ou em detrimento de outra. Eu acho que é cumprir o combinado, mas esse combinado, ele está-se lá no planejamento, tá certo? De um grande projeto, tá certo? Eu não posso, agora no meio do jogo, você tem que jogar com 6 jogadores e o outro time vai jogar completo, com 10. Eu acho que não é fé. Tá certo? Eu acho que as coisas têm que ser combinadas, um planejamento estratégico de um grande projeto. Ele é a coisa mais importante. Né? Os momentos, os timings certos. Cumpra o combinado. Né? Ninguém hoje tem margem para ficar mudando o seu rumo, tá certo? E querer que as coisas deem certo, tá certo? Você tem um planejamento, você impõe o seu planejamento.
você apresenta o seu planejamento, você aprova o seu planejamento, no meio do caminho você muda rotas, não tem hoje projeto no Brasil que consiga mudar rotas de uma forma que não tenha que vir um ajuste de contrato, um ajuste de preço. Não tem. Então eu acho que é planejamento estratégico, tá certo? Colaborativo, tá certo? Tem um negócio, é fair, tem que ter fair o tempo todo na gestão desse contrato, dos contratos, na gestão de um grande projeto. Queria trazer um exemplo também, acho que o Davi, a gente fala isso bastante, de novo, a gente está bagunçando o roteiro, acho que é por isso que a gente está aqui, né? Senão seria muito linear. Quando a gente fala de gestão de mudança, eu queria trazer um exemplo pessoal, né? A gente fala bastante desse impacto de criar uma ambiência, de criar um local, né? A Barreto falou isso muito bem, né? Como é que a gente cria esse local, né? Que não é só romance, mas que o líder dê exemplo. Eu participei de um projeto super audacioso, que foi, né, os equipamentos não tripulados, e aí o Davi trouxe uma visão, né? Como que a gente olha para isso além de só de um contratado? Nesse projeto a gente tinha um desafio que era fazer uma descaracterização de uma barragem de mineração, né? Não poderia se adentrar a barragem, né, com equipamentos tripulados, porque isso tinha risco, né, à vida, né? Foi chamada uma empresa de tecnologia que detinha todo aquele conhecimento. A empresa na época que eu trabalhava, né, era a construtora designada para fazer todo o processo de descaracterização. E a contratante também tinha um propósito de como manter, né, aquela operação saudável para não ter nenhum risco na vida. E o interessante quando a gente fala de propósito, né, qual era o problema que a gente queria resolver? Qual era a nossa missão? Nossa missão era deixar aquele ambiente sem risco à vida, né? E por muitas vezes a gente se deparou, né, talvez nem tinha nem contrato de fato assinado, você falou que agora, né, está no contrato, só que o objetivo posto era muito maior. O nosso propósito a gente não pode, né, deixar uma situação insegura porque isso tem impacto. E aí no problema prático, né, a gente construiu um projeto, construímos equipamentos, né, e aí falando de gestão da mudança, né, equipamento pronto e não tripulado. Por sorte, né, a gente trabalhou todos os requisitos de planejamento e dentro de uma característica, viu, Fábio, a gente trouxe ali, a gente precisava treinar, né, os operadores, e quando a gente ia iniciar o processo de treinamento, a gente percebeu que muitos tinham medo, né, de serem, né, os operadores daquele equipamento não tripulado. E aí a gente utilizou, né, toda a metodologia, né, do ADKAR, ProSci, enfim, de como a gente identificar ali o porquê, né, de garantir essa mudança. E eles tinham muito a visão daquilo era uma mudança dele executar o serviço dele. E aí quando a gente trouxe no propósito, esse não é o serviço. O serviço é que nós estamos salvando vidas. Essa comunidade aqui em torno, a gente está propiciando para ela voltar para o local. E quando a gente olha isso numa esfera muito maior, as discussões contratuais ou as discussões de ou não é uma necessidade, muda, né? Porque a gente tem um propósito muito maior. Então, quando a gente olha para a gente, né, nessa mesa aqui, a gente tem esse papel, né, a gente tem esse propósito de criar essa ambiência. Então, como que a gente cria uma ambiência que sim, a gente tem a leveza de ter, né, colocar problema na mesa, mas sim um alinhamento de objetivo. Então acho que só trazendo um pouco do que, né, da minha vida, né, e aí para quem não conhecia, né, gestão de mudança, né, na prática aqui a gente está discutindo alguns exemplos, né, e passar a bola para você, Lucas. Então, nós como bons consultores Lean, né, a gente gosta de ir no detalhe, né? Acho que até agora a gente deixou a audiência cada vez mais curiosa, a gente contou histórias boas. Barreto começou a falar ali do processo, com as 4 alavancas que é utilizadas hoje na Andrade, mas eu queria chamar o Thiago, né, porque a gente trabalha junto no dia a dia, implantando as ferramentas de gestão da mudança. Mas e aí, Thiago, para quem está escutando, né, a gente contou histórias de sucesso, contou dificuldades, começou a falar de processo, mas e quais são as ferramentas que eu amanhã posso implementar no meu projeto para que isso vire um case de sucesso aí? Vou começar com o depende, que é o tradicional, né? Consultor. Tradicional de consultor, mas no fim das contas, de fato, assim, tem N ferramentas, N métodos, né, e formas de a gente abordar a gestão de mudança, seja ele no contexto qual for. Mas em linhas gerais, assim, o ideal, né, é a gente começar entendendo o contexto em que a gente está inserido, né, fazer um diagnóstico, minimamente entender o propósito daquele projeto, né, daquele programa que ali está. E aí, a partir daí, né, você cria a massa crítica para, cara, quais são quem são os stakeholders que aqui estão, quais são os seus interesses, né? E aí, até na abordagem individual, né, Fábio? O ADKAR traz muito essa alusão, né, para esse entendimento de forma progressiva, né, com seus elementos. E a partir daí você começa a definir, né, como você vai
traçar a sua estratégia de mudança, né, a sua estratégia de chegada para começar a criar as condições, né, a habilitar para que a mudança de fato aconteça, né, e definir o seu programa de acompanhamento daquela mudança. Né? Então, planos de comunicação é um aspecto importantíssimo. Né? Ações de liderança, bootcamp mesmo, é um negócio, né, Barreto, você mesmo já passou por isso, já praticou isso N vezes. Eventualmente, a depender do tamanho da mudança, né, que está sendo desejada, fatiar, né, começar com algum piloto, né, e colher alguns resultados para que isso vá despertando o engajamento e para que esse propósito, né, ele seja visto, não, ele é possível, ele é alcançável, e aí a gente vai escalando. Ponto que já foi falado, né, pontuado pelo Fábio, pelo próprio Barreto. Essencial, né, ações de aculturamento, ações de desenvolvimento de pessoas. Né? Muitas vezes a mudança, ela é uma mudança nova. Você mesmo citou o exemplo, né, Fábio? Um novo sistema de gestão digital automatizado. Então, carece de capacitação, carece de trazer para as pessoas habilidade para que aquela mudança seja efetivamente operacionalizada. Acho que você também pontuou, né, Barreto? E eu vou reforçar aqui, né? Mecanismos de reforço, acho que isso é essencial. E aí tem formas disso, né? Um exemplo, comitês de direcionamento, né? Os steering committees, né? Deep dive. Para entrar no detalhe, né, da mudança, e aí no aspecto humano da coisa mesmo, né? Entender onde está a barreira, entender o que pode ser feito, né, para que as pessoas, aquelas peças ali, se movimentam de forma coordenada em prol da mudança que você quer atingir. Enfim, são N, né? São N ferramentas, N abordagens, que obviamente ela precisa ser customizada, ela precisa ser adaptada para aquele contexto em que você está, mas em linhas gerais a gente poderia citar essa lógica, né? Entender o contexto que você está inserido, diagnosticar, né? e inclusive no aspecto humano, né, do cenário que você está inserido, definir sua estratégia de chegada, sua estratégia de abordagem da gestão de mudança e seus planos para transformar, para você sair do ponto A ao ponto B, e na sequência aquele cuidado posterior, né, o aftercare, com mecanismos de reforço para que a mudança seja sustentável. Então, de forma bem sucinta também, né, até para indo mais direto ao ponto, eu diria que passa por aí, Lucas, ferramentas, rotinas. Perfeito, Thiago. Ô, Lucas, eu queria aproveitar até a audiência, né? Claro. Eu acho que você já viu que eu falo muito, né? Mas assim, eu queria aproveitar que a gente está falando aqui de comportamento, mudanças, mindset, tudo. Mas tem um fator importante hoje que a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, a inovação, sabe? Vocês lembram do processo quando a gente iniciou, era muito manual as coisas. Hoje nós temos check-in, check-out eletrônico, numa velocidade, você não tem papel mais, tá certo? Então, um negócio a gente precisa, não pode ter medo de inovar, né? Eu queria dar o depoimento, que da Andrade Gutierrez está no mercado aí, vocês estão vendo, reconhecida como uma empresa inovadora, entre as construtoras, talvez a mais inovadora hoje. Tá certo? Nós temos startups, até através da nossa incubadora, que estão nos ajudando hoje a dar velocidade, a dar confiabilidade, tá certo? A trazer produtividade, a trazer segurança para os nossos negócios. E associado às pessoas, que as empresas são as pessoas, né? As empresas, aqui tem a empresa está aqui, né? São as pessoas. Mas a gente aliar as pessoas, a tecnologia e a inovação, tá certo? A gente vai ter sucesso. É garantido o sucesso. Não pode ter medo, tá certo? Às vezes você falou de veículo não tripulado, e assim, um veículo não tripulado é um novo, né? É uma dúvida, né? É um negócio do outro mundo, você não vê o cara operando. Difícil até você acreditar que isso existe, tá certo? Mas não pode ter medo de ir atrás da inovação. Tem muita gente boa aí no mercado, tem muita startup aí, muito interessante, que pode muito contribuir com os resultados. Maravilha, Se Barreto. roubar, deixa aí, pode? Claro, Aí- fica à vontade, Fábio, vai lá. Nem foi combinado, né? Nem foi combinado, mas eu acho que a inovação é uma palavra que faz todo sentido porque a gente está falando aqui. A gente está trazendo casos onde a gente percebe um entusiasmo das pessoas que passaram por esses processos. Eu sempre gosto de usar a palavra entusiasmo porque já ouvi dizer, né, é se encher de alma. E não existe inovação se não existe confiança. Né? Então, quem que vai tentar dirigir um veículo não tripulado se não confia, se tem medo? Né? Então, essa parte de superação do medo, ela só existe se a gente construiu confiança. E eu acho que isso é importante porque a gente está falando de inovação e tem que ligar.
a gente fala de gestão de mudança, de engajamento, não vai ter inovação, porque tem inovação que vai buscar no mercado, do terceiro, mas tem a inovação que emerge do sistema. A solução às vezes está lá dentro, as pessoas estão querendo fazer. Só que ela tem medo, porque não tem um líder que defende, que não tem um espaço, não tem uma rotina, não tem um contrato. Ou porque às vezes não tem um ambiente que dê segurança para tentativa e erro. É um negócio que a gente fala bastante, inclusive, aqui, né? Uma coisa que é diferente de negligência, né? Que é diferente de sabotagem, né? Mas assim, é um ambiente seguro, aberto, para que você tente, para que você use, para que você inove. E se não der certo, tudo bem, vamos por outro caminho e assim segue, né? Que é também um dos aspectos que promove uma gestão de mudança ou a mudança bem sucedida, né, Fábio? Posso estressar? Posso estressar um negócio? Vou tentar estressar um negócio, que é assim, ó. Isso que a gente falou é o by the book da gestão de mudanças. Né? Então a gente constrói uma confiança, cria um espaço, engaja as pessoas, tem inovação e começa a fazer esse diferencial. Vamos lembrar da pandemia, 2020 e 2021. Não teve preparação de confiança, estava todo mundo sem confiança, todo mundo com medo. Se não fosse com medo da doença porque não acreditava, estava com medo do negócio. Né? Teve reestruturação organizacional, teve um monte de coisa. Não passamos por uma mudança gigantesca? Meio que a transição digital aconteceu assim, né? Todo mundo conseguiu fazer. As coisas aconteceram. Então, qual que é o estresse que eu quero trazer, assim, que eu acho que vale a pena, porque a gente está num alto nível aqui com, né, várias histórias boas. A gente fala de confiança e confiança é importante. Vão existir momentos em que a confiança vai para o saco. Só que o que faz o ser humano superar isso? Essa é a provocação. O que faz o ser humano superar isso? Né? Eu estou com medo, eu não quero mais. Eu vou sair de casa, eu não quero sair de casa, mas eu vou. Eu vou, sabe por quê? Porque o Davi está lá. O Davi está indo, ele tá. Eu vou porque o Barreto está indo. Vamos junto, vamos junto. E aí a gente vai superando. Esse lugar da crise, a gente não pode perder essa força. Crise faz parte do jogo. Faz parte do processo, né? Do processo. Um bom líder traz a crise, não espera ela chegar. Ele cria a crise. Ele cria a crise, ele escolhe a crise certa, porque aquela crise vai fazer esse time se reunir e se superar. Então tem que tomar cuidado, porque a gente fala confiança, parece que é abraçar a árvore. Não é ciência, gente, é ciência. Né? Então, e a gente tem esse lugar dentro da gente. Então, tem coisa que é ruim? Tem. Vou abraçar. E vou superar, e vou fazer melhor. E experimentar também, né? Que fantástico, hein? E nos desafios, né, que a gente comentou aqui de ambientes multi-empresas, né, a confiança ela vem de um espírito de colaboração genuíno. Né? Porque se você entra na mesa com contratos bilaterais para sermos adversários em qualquer fugida do que está na linha base de planejamento, né, sem disposição nenhuma para colaborar, não é praticamente, é impossível, né, que o resultado do projeto seja bem sucedido. Projetos complexos, né, Barreto e todos aqui já estivemos envolvidos neles, eles foram feitos para que no dia seguinte que você tem uma linha de base de cronograma, ela já está obsoleta. Não é obsoleta no conceito de que não vale de nada. Obsoleta de que a única coisa que eu tenho certeza que quando eu elaboro uma linha de base de cronograma é que ela não vai acontecer exatamente daquilo que está lá. É para que a gente tenha a capacidade de analisar que todos os desvios da linha de base elas precisam ser analisadas entre as partes para que os incentivos e as penalidades estejam de acordo com o descumprimento não da exata linha de base, mas do contexto de que vai chegar no objetivo final para o projeto como um todo. E está aí o grande desafio de um ambiente de projetos multi-empresas. Se não existir ambiente propício para colaboração, e aí, Fábio, você está correto, né? Inclusive existem evoluções contratuais, mecanismos contratuais. E quando a gente fala de contratos colaborativos, né, mecanismos contratuais para promover colaboração, parece que a gente está pegando um contrato que hoje, né, tem 472 páginas e transformando ele em 1.200. Quanto, na verdade, a inovação contratual que habilita a colaboração é sair de 400 para 40. É por quê? Para o contrato passar a ser um guia da relação. Né? Imagina se você for casar, né, com seu namorado, seu cônjuge, né, e você tiver que assinar 470 páginas para garantir que aquela relação vai dar certo. Pô, já começou errado, né? Porque já começou declarando todas as condições de desconfiança, puxando aqui
né, o contraponto que você acabou de trazer da relevância do ambiente de colaboração e de confiança. Então, para mim, é tudo muito alinhado. Perfeito. Que maneira incrível da gente encerrar, hein? Que podcast sensacional. Claro, muita história na Não mesa. não queria muito, encerrar. Muito caos, acho que tem muito caos. Mas se não liga garantindo horário, acho que a gente tem, né, um compromisso com a audiência. Né? Isso aí. E aí, e esse tema? É importante? Né? Acho que a gente falou um tema que é importante, que não adianta a gente ter resultado, né? Se a gente não olha para o pilar de pessoas, né, Lucas? Então, fala pra gente aí, né? Quando a gente olha na gestão de mudança, né? O quanto que a Veron Partners pode auxiliar, né? Quem está nos escutando para, né, fazer um processo de transformação. Exato. Acho que a gente falou bastante aqui de histórias, de processo, o Thiago pincelou ali de forma muito interessante as ferramentas, né? Mas se a gente não tem um processo bem claro, um processo padronizado de como fazer isso, diagnosticar, ter fase de transformação, ter fase de estabilização, né? E depois fazer o que o Thiago chamou de aftercare, né? Que é o que a gente verificar se aquilo que foi combinado está sendo feito, eu acho que de nada funciona, né? Então, para muitas pessoas pode ser novo, né? Como é que a gente faz a gestão da mudança, ter um processo importante para implementar na minha empresa, tem uma ferramenta nova para implementar, as pessoas não estão preparadas, a minha liderança não está preparada. Como é que eu coloco, o Barreto falou bastante, como é que eu coloco o problema na mesa, falo de forma transparente. Então hoje, gestão da mudança ou management of change, ou change management, né? A gente pode usar a ordem que a gente quiser, é sim um pilar de atuação da Vero e a gente está disposto, inclusive, a apoiar novos clientes, mas praticamente 100% dos nossos projetos hoje utilizam a metodologia, utilizam essa filosofia, porque afinal de contas a gente não está trabalhando só com tecnologia, com robô, né? A gente trabalha com pessoas. Então fazer a mudança e não envolver essas pessoas, não colocar o problema na mesa, acho que a gente vai ter um caminho mais árduo, né? E é isso. Que bom que existe método, né? Que bom. E que bom que existe formação também, né? Então vem conosco na Veron hoje também nessas formações de capacitação, né, em gestão da mudança. Queria agradecer, né, passar a palavra final, Fábio Bueno. Arrasou, acho que você trouxe uma visão clara pra gente. Né? Claro, né, as pessoas podem te procurar para saber mais detalhes, né, sobre gestão da mudança como um grande especialista. Obrigado pela participação conosco, né, pelo conteúdo de riquíssima qualidade. Palavra final, Fábio. Eu agradeço aí, pessoal, agradeço o convite do pessoal aqui também. Eu acho que mensagem final. Engajamento não é abraçar a árvore. Engajamento é ciência. O que a gente fez aqui foi trazer isso para a mesa e falar como as coisas funcionam. Então é algo sim para se colocar no planejamento e para se exercer. Tem que deixar de ser algo que um bom líder sabe fazer ou tem o feeling e vai buscar. Não, vamos trazer isso de forma consistente. Não é uma questão do super-herói, né? Não é para ser super-herói. É sistematização do conhecimento, né? Através de método de formação. É ciência, fantástico, gente, é ciência, fantástico. Psicologia aplicada, né? São técnicas de motivação. Chega num nível que é assim, a gente individualmente sabe o que motiva a gente? Será? A gente está alfabetizado para isso, para se automotivar? Porque no final das contas a gente quer cada um ali se automotivando o mínimo para ter o propósito comum, senão ninguém nem sai da cama. Se a gente tem um monte de gente que não quer sair da cama, como é que vai ser o engajamento? Então eu acho que a mensagem é essa, é ciência e sim, tem método e a gente tem que aplicar. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, passando o bastão aí da palavra de encerramento, Barreto, muito obrigado pela sua disponibilidade, a gente agradece a Andrade também por essa participação e deixa aí seus comentários finais aí. Não, eu agradeço aí, eu tinha uma expectativa alta nesse nosso encontro aqui, ela superou, transbordou aí. Obrigado aí ao pessoal que está nos assistindo. Como mensagem final, né, se desafiem como líderes, né, transformem a si mesmos. Né? Daí você vai ver a evolução e você vai construindo, né? Às vezes dá medo de algumas coisas, né? Mas o medo torna a gente mais corajoso também. Né? O medo deixa a gente mais responsável também. Né? O medo não pode deixar a gente medroso, né? Que é diferente. Mas agradeço, pessoal, em nome da Andrade Gutierrez, por essa participação. Tá certo? Meu time do lado de lá estava ansioso por essa conversa aqui. Eu tinha 3 amigos na mesa, saiu com mais 2. Né? Fora o Joel, que está aqui do lado nosso, aqui nos auxiliando aí. Mas fico muito feliz por participar. Muito obrigado. Tiagão, obrigado aí pela estar conosco, cara, mais uma vez aí, fantástico, né, diversos insights, né, trazendo na prática aí sobre gestão de mudança. Obrigado, palavras finais. Quem agradece sou eu, né, é uma honra estar aqui com essa turma aqui, é uma honra, inclusive, relembrar algumas experiências que eu passei junto com
com o Barreto aqui, né? Ele trouxe alguns relatos. Papo de altíssimo nível, né? Como a gente tinha falado no início, né? 100 anos de experiência. Na mesa aqui. Eu acho que o Barreto foi feliz aqui, né? Superou minhas expectativas, né? E assim, é um tema, é uma temática que cada vez mais a gente tem que, de fato, colocar na mesa, a gente tem que falar sobre, a gente tem que provocar, a gente tem que trazer, conectando, né, a gestão da mudança com pegadas e abordagens colaborativas que faz todo sentido. E assim, a gente está, de fato, como o Lucas falou, né, nos movimentando bastante nesse sentido, a gente já traz essa abordagem, né, de forma implícita no que a gente já faz na Verum Partners, né, junto nos projetos que a gente atua, junto aos nossos clientes. A gente traz a abordagem pura também, digamos assim, né, a depender do contexto, seja numa implantação de uma metodologia nova, uma ferramenta nova ou numa mudança organizacional, né, isso potencializa demais, né, o que se propõe a fazer e aumenta as chances de sucesso no final, porque foi falado aqui algumas vezes, mas nunca é demais repetir, né? Tudo é feito por pessoas e se as pessoas, no final das contas, né, não se proporem a mudar a forma como elas trabalham, não se engajarem, não estarem contextualizadas, né, sobre o que está sendo proposto em termos de mudança, ela não acontece. Então, é essencial essa temática e, mais uma vez, obrigado pelo convite, foi sensacional. Meu queridíssimo co-host, Davi. Lá no final, meu Quando amigo. todo mundo foi falando aqui, foi me passando uma coisa na mente que, em termos de mensagem-chave, se eu puder contribuir com quem está nos assistindo, fica aqui. Eu faço parte dos cabeças de concreto anônimos, né? Tipo, acho que, de forma muito sincera, né? Acredito eu que as experiências que eu pude viver num passado não tão distante foram empíricas em termos dessa temática, né? De cuidar das pessoas. Estou sendo extremamente sincero, de quem nasceu e de quem evoluiu sua carreira muito baseada em números, em dados e tomadas de decisões baseadas em dados, né? E de puxar, sim, as pessoas a estarem com compromisso na linha de base o tempo todo. Então, assim, mensagem que fica, né? Tentando coletar um pouquinho de cada aprendizado que eu fui escutando aqui de vocês, quando a gente fala em medo, né? E foi falado aqui sobre medo, ele não pode nos levar ou nos estagnar na zona do medo, muito menos nos deixar na zona de conforto. Ele tem que ser o propulsor para que você busque crescimento através de conhecimento, através de aprendizagem. Então, nas zonas que a gente pode habitar, né, no nosso dia a dia, se desafia que esse medo te leve para a zona de aprendizagem, e aí a Verum Institute está aqui para que possa, né, contribuir, ou possa impulsionar o seu desejo de mais conhecimento, como também se desafia a estar na zona de crescimento contínuo, né? Não existe, e aí o Fábio me deu essa aula dele aqui, né? Não existe mudança se não existe inovação. Não pensa em inovação como tudo que é disruptivo. Inovação o processo de melhoria contínua, não deixa de ser um processo de inovação, né? Então, a jornada, a mudança não é algo que tem data de início e término perfeito, e sim, como você bem disse, está dentro da nossa rotina organizacional. Ela faz parte de como a gente encara a evolução natural que as coisas precisam ter dentro das nossas organizações. E na área de construção, carente, né, de evolução, com mato lá em cima em termos para a gente evoluir, né, produtividade, segurança, qualidade, colaboração, temos um desafio enorme aí pela frente, certamente com repertório, com mais consciência sobre essa temática, a gente consegue atingir mais sucesso na indústria da construção. Perfeito, Davi. Perfeito. Muito obrigado. E encaminhando aqui a palavra final para o CEO da Trituradora das Cabeças de Concreto, né? CEO da Verum Institute. Bruno, muito obrigado pela sua participação também. Bom demais dividir esse momento com você. E fala para a galera aí o que você achou. Obrigado, pessoal. Não, foi incrível, né? A gente saímos já do script diversas vezes e acho que, né, para não ser redundante, pessoas que transformam, né? Então, somos nós, né, que realizamos a transformação. Então, sim, sair dessa zona de conforto, sim, buscar conhecimento e sim, inovar. Então, obrigado a todos. Episódio incrível. Compartilhem na rede, deem o seu like, deem feedback. Acho que no nosso processo de aprendizado é importante também, né, Lucas? Acho que é legal ter ali o que foi bom, o que não foi ruim, né? E segue a gente. Isso aí, pessoal. Hoje foi um dia, acho que muito, muito rico, né? A gente, lembrando que a Verum Partners consegue ajudar aí
na implementação dos projetos, na parte de pessoas, a gente está trabalhando isso muito forte, a gente conta também com a parceria do Fábio. Vero Institute está aí para quebrar as cabeças de concreto, né, para a gente abrir, expandir a mente e reforçar a parte do conhecimento. Agradeço a presença de todo mundo aqui mais uma vez. E é isso aí. Valeu, gente. Obrigado. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.